Olá, pessoal! O assunto do nosso Papo de Mãe hoje é transplante de coração em crianças. E as nossas convidadas que estão aqui são a cardiologista Estela Azeca, coordenadora clínica do Programa de Transplante Cardíaco Pediátrico do INCOR, e a Mila Miranda, que tem 2 filhos, Enzo e Benjamin, de 2 anos e 4 meses, né? A Mila teve gêmeos e os meninos nasceram prematuros. O Enzo já fez um transplante de coração e o Benjamin está na fila de espera. Mila, conta pra gente qual o problema dos meninos. Eles foram diagnosticados com 8 meses, com miocardiopatia dilatada, né? O ventrículo esquerdo não compactado. E aí a indicação foi um transplante de coração para os dois. Para os dois. Imagina o susto, né, Mila? Muito grande, né? Quando você é mãe, você não espera que o seu filho nasça com uma doença. Quanto mais uma vinculada ao coração. Então, quando meus meninos, eu vim perceber que eles tinham algum problema já com 7 meses, porque eles não apresentavam. No ultrassom, no pré-natal, não aparecia nada? Não, nada. Durante todo o período de gestação, os exames que foram feitos, a morfológica, tudo não apresentava que eles tinham problema nenhum. E daí você descobriu eles tinham 8 meses porque eles passaram a ter algum sintoma? O Benjamin já estava na fase que sentava, já estava sentando, e eu voltei a trabalhar. E quando eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, que estava ficando com a minha mãe, mais uma mocinha que na época nós pagávamos para ajudá-la. Minha mãe disse, olha, o neném está muito cansado. Ele, quando ele respira, aqui na região da costelinha está afundando, aqui esse menino pode estar gripando. E como ele teve uma gripe, eles griparam, que é assim, gripa, aí os dois adoecem. Gêmeos não é fácil. Então, eles griparam, já uns meses antes. Então, achávamos que fosse novamente uma gripe, por isso que ele estava cansado. Quando levei na emergência, fizeram os primeiros procedimentos, inalação, não melhorou. Aquela noite ele já começou com gemência. Levei novamente, já no domingo, para a emergência. E a médica pediu um raio-x. Nesse raio-x ela já viu que a área do coração estava grande. Olha só. E Estela, explica pra gente, esse problema dos meninos, ele é congênito, eles nasceram com esse problema e só dá para diagnosticar depois do nascimento ou dá para diagnosticar ainda na gravidez? Esse problema, o coração fraco, o músculo do coração fraco, ele pode surgir de várias formas. Então, é importante que você faça um exame pré-natal, um ultrassom mais específico do coração, quando está grávida, a mãe está grávida. E depois, essa história que a Mila nos contou é muito típica. Quer dizer, se descobre o problema quando a criança vai, por conta de um resfriado, um cansaço, no pronto-socorro e descobre que o coração está aumentado no raio-x. Então, daqui a pouco, a Mila conta do transplante dos meninos, né? Vamos conhecer agora, no nosso Papo de Rua, a história da Giovana, que, por causa de uma bactéria que atingiu o coração, quase precisou de um transplante. Eu me chamo Giovana Garcia do Nascimento, sou do lar e artesã. Há 7 anos atrás eu tive uma gripe e quando melhorei aparentemente da gripe, eu comecei com muita falta de ar. E aí, conforme foi passando o tempo, os médicos tratando de uma crise alérgica, falaram que eu deveria estar com alguma bronquite, rinite, alguma coisa assim alérgica. E eu comecei a tratar, me tratei durante 3 meses, só que aí foi se agravando, piorando, até que um dia eu não aguentava nem mais andar, me movimentar. Fui num hospital do SUS, próximo da minha casa, e aí quando eu cheguei lá, eu tive uma parada respiratória. Aí eu fui colocada numa UTI durante 9 dias e quando eu voltei assim, que eu recobrei minha consciência nessa UTI, foi dito que a bactéria tinha atingido o meu coração, não sei falar com palavras de médico,
mas dali eu de funcionamento normal cardíaco de uma pessoa normal, eu caí para 19%. E aí falou que de lá, da onde que eu estava internada, que era o Nardini de Mauá, eu ia ter que procurar um especialista, porque o meu caso só era transplante. Não tinha mais o que ser feito para o meu coração. E aí eu comecei a buscar e fui encaminhada para o INCOR. E conforme foi o tratamento, quando foi mais ou menos quase uns 5 anos depois de tratamento dos comprimidos que eu tomo, o meu coração resolveu ter uma grande melhora. Bom, pelo depoimento dela, a gente viu que tem problemas no coração, né? Que a pessoa nasce com problema ou pode até adquirir durante a vida por uma infecção até. No caso dos meninos, ainda está investigando aí o que aconteceu, mas ela não precisou de transplante. No caso deles, tinha que ser transplante, é isso? A doutora Estela nos acompanha desde então. E foi a minha primeira, né, quando nós conversamos sobre a questão a necessidade do transplante, porque essa cardiopatia, ela não é operável como outras cardiopatias. Aí tem que ser o transplante mesmo. Tem que ser o transplante. Estela, quantos transplantes são realizados no Brasil e quais as principais causas em crianças? O que acontece? No Brasil, é realizado só no Instituto do Coração 20 pacientes da faixa etária pediátrica e cardiopatias congênitas, eles são submetidos a transplante. Por ano, isso? Isso por ano. E as causas, a principal causa é quando o músculo está fraco. Entendi. E daí, nessa situação, como a Mila mesmo comentou, não tem uma correção cirúrgica, eu diria, do ponto de vista de você fechar um buraquinho ou então ampliar um vaso, uma válvula. E daí, nessa situação, só o transplante mesmo. Mas aí que bom que tem o transplante, né? Isso. E olha que legal, até a criançada vai gostar, porque a equipe do Papo de Mãe foi fazer uma reportagem, foi acompanhar uma corrida com obstáculos infláveis super coloridos. É uma corrida para a família toda e a gente vai ver lá até como é que está o coraçãozinho dessas crianças na hora que corre, né, doutora? Vamos assistir a reportagem. Você já ouviu falar em corrida com obstáculos infláveis? Só que não é qualquer um, não. Dá uma olhada no tamanho. O percurso tem 5 quilômetros e no meio dele você encontra esses gigantes aí. E não tem moleza, não. Passa pai, mãe, filho, filha, a família inteira entra na brincadeira. Eu sou educadora física e eu gosto de estimular a criançada, né, pro esporte. Mas para dar um incentivo, para ver se ela entra no mundo da atividade física, né? Traz o sentido da importância de se superar, de se divertir em família, de estar unidos, né? Mas será que toda criança está preparada para encarar esse tipo de aventura? Quando eu fiz a inscrição do Rafa, eu nem pensei em fazer algum exame cardiológico para saber se ele está apto para fazer essa corrida. Embora ele pratique exercícios físicos todos os dias, é uma coisa que não passou pela nossa cabeça. Então a gente vai lá e eu vou conversar com outras mães para saber se elas também fizeram esse preparo. Vamos lá? A gente volta daqui a pouco com as respostas. Que delícia, né? Dá vontade de fazer também, né? Doutora, aquilo que a Thaís falou, as mães e os pais precisam se preocupar, as crianças precisam fazer exames cardíacos antes de praticar atividade física? O esporte é fundamental, Roberta, para o desenvolvimento das crianças. Mas é importante, fundamental, fazer uma avaliação cardiológica. O pediatra, ele faz uma análise geral, examina de uma forma geral. Mas as crianças, principalmente quando elas vão fazer atividades competitivas, é importante que o cardiopediatra avalie. Tá legal. E daqui a pouco a gente vai ver o que a Thaís descobriu com as mães, viu? No próximo bloco nós vamos falar mais dos cuidados com o coração das crianças. O Papo de Mãe volta já. Estamos
Estamos de volta com o Papo de Mãe e o assunto é transplante de coração infantil. Mila, o Enzo já passou pelo transplante, o Benjamin ainda está na fila de espera. Como foi o transplante do Enzo? Eu imagino para os pais, né? Que aflição, que momento difícil, né, para vocês. É um momento único, né? Afinal, nós ficamos esse tempo esperando que chegasse um doador compatível. E Foi quanto tempo de espera? 1 ano e 3 meses. Porque nessa faixa etária é mais difícil, né, doutora? Conseguir um doador compatível. Eu acho assim que é um alívio, porque chegou o coração e ao mesmo tempo tem toda a questão da cirurgia, né? Isso, é uma mistura muito grande de emoção. Quando o telefone tocou foi 1h da manhã. E eu acordei, deixo sempre o celular ali ligado. Então, quando eu atendi, que a médica se identificou e disse que tinha chegado um possível, né, doador, naquele momento eu sabia só chorar de felicidade, de preocupação também, porque é um procedimento muito grande, muito complexo, mas graças a Deus nós temos uma equipe maravilhosa, muito preparada, que nos deu toda uma atenção, todo um preparo que está ali. Foram quantas horas de cirurgia? Mais ou menos mais 8 horas. É bastante, né? Bastante. E já faz quanto tempo o transplante? Vai fazer 5 meses. Daqui a pouco você conta como é que ele tá Sim. bom? A gente vai ver agora, então, a segunda parte daquela reportagem sobre a corrida das crianças. Nós já ouvimos, a gente já viu ali, né, que os pais também aproveitaram bastante, tem muitos desafios e obstáculos divertidos. E vamos ver o que os pais falaram sobre o coração das crianças. Ela já fez algum exame cardiológico? Não. 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 Não fizeram, não. Não, ainda não. Nunca solicitaram. O pediatra nunca pediu, não. De educação física, não para corrida, mas para educação física eles fizeram sim. Não teve nenhum acompanhamento específico para corrida, né? Mas a gente faz acompanhamento periódico, com certeza. A gente orienta que para liberar para a prática de atividade física seja feito a anamnese, o exame físico. Eu entrevistei várias famílias aqui, nenhuma delas me falou que fez esse exame. É normal, né? Completamente normal, infelizmente. Falta também uma conscientização da população mesmo. É legal que vocês estão fazendo porque para entender que não é assim, eu tô bem, eu consigo correr, eu posso correr, né? Vou confessar uma coisa, eu não fui não, mas o Rafa foi. Olha ele aí. De uma coisa a gente teve certeza, a diversão foi garantida. E o coraçãozinho das crianças bateu bem mais forte. E o coração acelerou em algum momento ou não? Só em alguns. No último obstáculo. Cansou? Um pouco. E o coração acelerou? Que momento que você acha que ele acelerou mais? No último. Eu fiquei com gelo na barriga. Acelerou o coração? Acelerou. Eu confesso que eu preciso começar a fazer alguma atividade física, mas o Rafa, ele fez todo o circuito, né, Rafa? Sim. Como é que foi? Foi bem legal. A gente passou por várias coisas e a gente caindo lá e foi legal. E é isso, família Papo de Mãe. Papo de Mãe! Muito gostoso. Que graça, a criançada lá, né? Agora, eu fico imaginando que os pais devem ter ficado mais cansados que os filhos, né, doutora? E o que me ocorreu é o seguinte, porque sempre que a criança vai ao pediatra, tem a ausculta do coração, né, com o estetoscópio, né? Aquilo, então, não é suficiente para saber se a criança tem ou não um problema. O pediatra, em geral, ele faz a primeira triagem. Se ele acha que tem um sopro, ele acaba encaminhando para o especialista, que é o cardiopediatra. Mas tem doenças que elas são, como eu diria, surdas, que vão só ser desencadeadas ou acontecer quando se faz um esforço físico. Entendi. Então tem que ficar atento se a criança fica mais cansada que o normal. Isso, ou sente dor, ou tem algum tipo de palpitação, tem algum sintoma. E Mila, conta pra gente como é que tá o Enzo hoje, depois do transplante. O Enzo tá
eu digo assim, que é um motorzinho novo, né? Então tá 1000 por hora. Jura? Ele quer fazer tudo, né, ao mesmo tempo. Quer correr, porque vendo, eu estava aqui imaginando, é o sonho de toda mãe de cardíaco ver o filho correr com tudo, com toda essa disposição, porque os cardíacos geralmente ele não tem disposição para correr, para brincar muito, porque ele logo cansa, logo tem essa dificuldade. Então, ver essas crianças brincando é o sonho de nós. Então ele está com uma vida normal hoje. Graças a Deus, normal. Agora, o Benjamin, o irmão gêmeo, está na fila ainda. Ele precisa de um transplante. Precisa de um transplante, porque ele, graças a Deus, está estável, mas o caso dele ainda continua. Então, ele precisa de um transplante cardíaco, precisa receber, né, um coraçãozinho novo. Sabe que me ocorre assim, a gente vê que é a tristeza de uma família que vai garantir a vida e a alegria de uma outra família, não é? É um ato, eu digo que é um ato de amor muito grande ao próximo, porque naquele momento de dor e sofrimento, ela está dando a chance de outra criança, de outra família viver. E eu acredito que também é um certo consolo, porque uma parte da pessoa amada vai continuar viva em outro. Eu acho que é isso que deixa esse ato tão bonito, né? Eu perdi meu ente querido, mas parte dele vai continuar vivo. E no caso da doação de órgãos de crianças, né, cabe aos pais, né, essa decisão, né? E no próximo bloco a gente vai falar sobre a importância de ser um doador de órgãos e vamos conhecer o trabalho da ACTC. Este é o Papo de Mãe, estamos falando sobre transplante de coração em crianças. E agora aqui comigo está a Sandra dos Santos Cruz, da ACTC, Casa do Coração. É uma ONG que dá apoio aos pacientes do SUS, né? Eu já estive lá na ACTC, Sandra. É uma casa mesmo, né? E principalmente as famílias que vêm de fora de São Paulo para se tratar ali nesse centro de referência, ficam hospedadas ali, é isso? Isso. Na verdade, nós recebemos pacientes de todo o Brasil e de alguns países vizinhos também, que necessitam de atendimento nos principais centros de referência em cardiologia aqui em São Paulo, e eles não possuem nenhuma retaguarda familiar e não têm condições financeiras de arcar com essa permanência enquanto estão em tratamento em São Paulo. E aí a Casa de Apoio, ela acolhe esses pacientes, oferecendo os serviços que são necessários para esse tratamento. E no caso de criança, pode ficar o pai e a mãe? Como é que é? Quem que fica lá? Na verdade, pela nossa capacidade de atendimento, é sempre um cuidador por crianças. Às vezes, quando tem um agravamento do quadro clínico, enfim, ou algum outro procedimento mais difícil, é feito um estudo, uma avaliação para que venha uma pessoa a mais da família para oferecer esse conforto. Mas nós só conseguimos atender um acompanhante por paciente. Eu queria pedir para a Sandra, né, dar rapidamente um recado para as pessoas, porque muita gente não sabe, acho que a Mila não sabia, que as pessoas têm direito pelo SUS ao TFD, né, que é o tratamento fora de domicílio, é isso? Isso. Na verdade, qualquer pessoa, né, que necessita de um tratamento, de um acompanhamento clínico de alta complexidade, que ela não encontra na rede pública de saúde próximo da residência dela, na verdade, ela tem que iniciar esse tratamento e essa solicitação numa unidade básica, num serviço primário de atendimento. Lá eles vão encaminhar para um hospital especializado da rede deles e depois eles vão procurar na rede qual é a referência para que o tratamento seja realizado. E aí ela vem com todo o amparo da Secretaria de Saúde, que é o tratamento fora de domicílio, que dá direito à mãe, aliás, uma criança e um acompanhante às passagens de uma ajuda de custo para permanecer no local de referência para o tratamento. Parabéns pelo trabalho de vocês. Quem quiser conhecer a ACTC, pode acessar algum site? Temos o nosso site www.actc.org.br. E as pessoas podem ajudar a ACTC, não é? Podem ajudar. Na verdade, é importante que vocês conheçam o nosso trabalho para que seja um apoiador, né, um multiplicador da nossa causa, né? Porque acho que quanto mais a gente falar sobre essa causa, mais as pessoas terão acesso a um serviço de qualidade.
Tá bom, muito obrigada, viu? Rô, a gente tem que falar também da importância de ser um doador, né? Sim, Mari. Inclusive, a gente tem um recado. Lembra da Giovana, que a gente conheceu no começo do programa? Ela também mandou uma mensagem. Vamos assistir. Nunca liguei, porque, como eu já tinha comentado, nem gripe eu pegava. Eu tinha uma saúde muito boa. E aí, o que acontece? Quando eu me vi na situação, cheguei a falar para pessoas que me perguntavam, me abordavam na rua falando sobre transplante. Falei, eu acho que não é necessário, tem tanta gente nesse mundo, para que vão querer um órgão? E hoje eu sei da necessidade que tem da pessoa ser doadora. Só que, assim, muitas das vezes a pessoa é doadora e a família não aceita isso. E é necessário, gente, porque eu me vi numa situação, já vi algumas pessoas lá no Incor, vejo diariamente quando eu tô lá, pessoas que sofrem muito. E assim, é muito difícil o doador do coração, é muito complicado. Eu brinco que meu coração é grande. Ele deu uma melhorada, mas ele é grande, meu coração. E aí eu falo assim que é coração de mãe, por isso que ele é grande. Mas é triste, é muito triste. Eu entrei num desespero, gente, que vocês não imaginam. Porque na época meus 3 filhos eram pequenos. E o que eu mais pedia a Deus não precisava me curar, mas que eu conseguisse ver meus filhos crescer. Minha mãe, ela chegou a ir no médico, ela fez vários exames, perguntando se podia doar o coração dela para mim. Só que aí o médico falou, não pode, que a gente só tem um coração, não tem como doar esse único coração que nós temos. E daí a gente vê, né, o valor de tudo, das pessoas, da doação, porque não é só a doação do órgão, é doação de amor, gente. E isso é muito necessário, é muito preciso. E poucos abordam e poucos enxergam. Porque quem me vê, ninguém imagina que eu tenho um problema tão grave como eu tenho. Stella, como é importante as pessoas, né, se conscientizarem da doação de órgãos, que é fundamental para salvar vidas, né? Isso, é fundamental que a população, esses programas ajudam a conscientização da nossa população, porque no momento que ocorre o trauma, o acidente, é muito difícil essa abordagem. Se a família já está consciente, sabendo que vai dar uma segunda chance a uma outra criança, o alívio acaba sendo maior. Mila, tão bonito o depoimento da Giovana, emocionante. Imagina a mãe dela, né, querer doar o coração. A gente como mãe, né, se coloca nesse lugar. O que você gostaria de falar para essa família que doou um coração para o seu filho? Que eles vão ter a minha gratidão eterna, o meu amor e as minhas orações. A essa mãe, a esse pai, a essa família que no momento de grande sofrimento pensou no outro. Eu diria assim que são verdadeiros heróis, porque salvaram a vida do meu filho, salvaram a minha família, né, naquele momento difícil. Então, é gratidão. É um muito obrigado. E agora é torcer para que a espera do Benjamin não seja tão longa, né? Isso. Ele que está aí na fila. Eu quero agradecer vocês por terem vindo. Foi ótimo, viu? E agora, pelo jeito, vocês não voltam mais para o Maranhão, é isso? Vamos ficar. Vamos ficar porque é necessário, né? E você quer deixar alguma rede social? Você fala sobre os meninos ali? Ou você tem um trabalho que você acho que aprendeu no Incor, né? Porque tem muito trabalho com as mães lá também. Tem. Como eu passei nesse tempo na CTC, lá tem um programa que eles ensinam as mães a bordar, a fazer bordados. E daí comecei a trabalhar com bordados e é onde a gente está buscando, né, nosso apoio financeiro. Então, eu tenho o Instagram, que é Coisas da Mila Miranda. Doutora, parabéns pelo seu trabalho, né? A gente vê aqui o resultado, né? Salvando a vida do Enzo e daqui a pouco também a do Benjamin, né? A doutora tem rede social para deixar? Posso deixar o Instagram, meu nome, Stella_Azeca. Tá legal. Alguns dias depois da gravação deste programa, foi feito o transplante de coração do Benjamin. Ele se recupera bem e em breve terá alta. O transplante de coração em gêmeos é um caso inédito no Brasil.
A equipe do Papo de Mãe ficou muito feliz com a notícia. E obrigada também a você que nos acompanha e participa tanto nas redes sociais. Não perca nosso próximo Papo de Mãe aqui na Tela da Cultura.